Olá, gente. Estamos aqui hoje no primeiro podcast da Rejudes, que como tema temos enfrentamento ao racismo. E para compor esse momento temos o professor Carlos César, que é formado em História pela Universidade Regional do Cariri e em Filosofia pela Universidade Católica de Pernambuco e está concluindo o mestrado também pela Universidade Regional do Cariri. Também temos a nossa gestora, Ana Geisa, para completar esse momento com a gente. Passo a palavra. Erickson, nós estaremos à disposição de você e estou aqui com um mestre, escritor e também historiador, principalmente, e nós vamos desfrutar, César, de você e vamos explorar a sabedoria que você conduz a partir dos estudos que você fez. Gratidão, Geisa, né? Generosa nas suas palavras, né? Então, é uma felicidade estar aqui, né, com os jovens, né, falando diretamente aos jovens, né, aqui na SOAF, falando com um jovem que foi, né, meu aluno, né, Erickson, né, estudou comigo, né, no ensino médio, né, e agora está trilhando seus próprios caminhos, né, na universidade. Então é um prazer estar aqui, me dirigindo, né, aos jovens, né, que vão nos assistir. E sabedoria não, conhecimentos que a gente compartilha, né? Conhecimento que a gente compartilha, generosa as suas palavras. Eu agradeço muito ao convite e eu aqui me ponho à disposição para a gente compartilhar saberes. Então, já iniciando aqui o nosso momento, temos a primeira pergunta, que é: quando falamos em racismo, pensa-se na relação entre gênero, raça e classe, abrindo um parêntese para tratar das questões ambientais dentro desse contexto. Se constrói o conceito de racismo ambiental. Qual é a importância de se trabalhar esse tema? Olha, Erickson, né, o Brasil, né, historicamente, ele é um país construído sobre bases racistas. Então, quando nós pensamos nos primeiros contatos entre indígenas e brancos europeus, no caso portugueses, nós já temos ali a construção de uma estrutura, né, racista, né, na sociedade brasileira. Porque aquele primeiro contato vai determinar todo o funcionamento de uma sociedade que aos poucos vai se organizar em torno de um discurso de exclusão, seja de exclusão de pessoas por não pertencerem a um determinado grupo, né, étnico, no caso, que são os indígenas, né, eles são simplesmente colocados à margem, ali no início do processo histórico da colonização brasileira, e depois eles são escravizados. A partir da década de 1530 eles serão escravizados. E essa escravização vai ocorrer onde? Dentro do espaço que eles historicamente habitavam há milênios. Então aquele ambiente que eles viviam, eles serão afastados, serão marginalizados, muitos deles serão deslocados daquele ambiente, um ambiente geográfico, um ambiente social em que eles viviam, e serão considerados bárbaros. Agora, bárbaros para quem? Porque os portugueses, europeus, chegam com seus canhões, né, chegam com suas espadas, chegam com suas armaduras, seus cavalos, e começam a massacrar uma população inteira por considerá-la inferior, né, por considerá-la uma população selvagem, por considerar uma população, por não seguir padrões de comportamento europeizado, no caso religiosos, linguísticos ou morais, eles serão afastados e posteriormente escravizados. Então, isso mostra o quanto nossa sociedade ela vai se organizar em torno de um discurso de eu excluo o outro, né? Eu exploro o outro, porque eu o considero inferior nesse espaço. E só um grupo é que vai dominar esse ambiente que hoje nós chamamos de Brasil, que nesse momento inicial não é Brasil ainda. E lá em 1550, um outro grupo, que é trazido de fora do continente africano, é sequestrado, traficado, trazido para cá e escravizado aqui, por também ser considerado inferior. Então nós temos um grupo que se autodenomina superior e ocupa o espaço, né, explora todo aquele o ambiente ali do litoral e depois dos sertões, e vai utilizar uma mão de obra de populações indígenas, uma mão de obra de populações negras africanas, como escrava, essa mão de obra escravizada, por considerá-la inferior. Inferior porque não tinha toda aquela herança cultural europeia. Então,
o racismo no Brasil, ele nasce com o Brasil. E é por isso que ele perdura até hoje, porque não foi feito nunca um trabalho de desconstrução e destruição dessa estrutura racista que é a nossa história, que é a nossa sociedade. Então, para que nós façamos isso, é preciso primeiro que nós transformemos as lutas indígenas, porque os indígenas nunca se contentaram ou ficaram passivos diante da escravidão. Então, precisa transformar essas lutas indígenas em bandeiras de combate ao racismo no Brasil hoje. E as lutas negras que vão ocorrer a partir daquele momento que os primeiros negros escravizados chegam ao Brasil, essas lutas que eles vão empreender durante 350 anos de escravidão, elas precisam também fazer parte de nossas bandeiras hoje. A gente não deve esquecer que foram 6 milhões de africanos traficados para o Brasil, que foram retirados do seu ambiente, do seu espaço geográfico, foram trazidos para cá, jogados aqui, escravizados aqui, inferiorizados aqui. E os indígenas que também foram inferiorizados aqui. Acho que você fez eu viajar, César, nas aulas de história que eu assistia, né, com a professora Sueli Lacerda. E no momento era decorar a disciplina, quando falava dos bárbaros, né? E a gente vê a questão também das minorias, questão indígena, os escravos, e a repercussão que teve esse início que você relata com o que ainda sobrou ou que ficou fixado na nossa mente, na nossa sociedade. Então essa sociedade é fruto disto que você traz, desses elementos. E a gente sabe que o sistema é quem massacra. Ele é gerado, ele é criado, exatamente planejado para que haja pessoas excluídas, para que haja pessoas empobrecidas. Então, isso é muito interessante para a gente criar essa consciência de que todo o sistema que está aí ainda favorece a tudo que a gente ainda desfruta na questão do racismo. Sim, Geisa, porque quando nós colocamos pessoas, né, seja indígenas, sejam negros, sejam mulheres, sejam pessoas homossexuais, quando nós colocamos essas pessoas em posição inferior diante de um outro grupo, nós estamos justificando o que o sistema propõe. As pessoas naturalizam essa exclusão. Não é normal que tenha exclusão, é normal que índio não tenha terra, é normal que negro tenha salário inferior, mesmo tendo o mesmo curso universitário, a mesma graduação de que um branco. As pessoas acham isso normal. Eles naturalizam e é proposital, como você coloca, porque o sistema se alimenta disso, jogando uma pessoa contra outra. Como era que os senhores escravocratas trabalhavam? Jogando um negro contra um negro. Por que escolhia exatamente um negro para ser o capitão do mato, aquele que perseguiria um escravizado fugido? Porque você joga um contra o outro e alimenta o sistema. Por que você joga uma mulher contra outra mulher? Quando ocorre, por exemplo, um estupro numa cidade, numa sociedade, começa aquele discurso, é porque ela estava de short curto, de saia curta, né, porque ela andava seminua. Esse é o discurso que coloca. A gente vê meninas e mulheres repetindo esse discurso. Não é dela. O sistema jogou para ela se apropriou desse discurso. Mas é proposital, como você coloca. Você joga uma mulher contra uma mulher, você joga um índio contra um índio, você joga um negro contra um negro e alimenta o sistema que ele quer. Inferiorizar o outro, criar uma situação de desigualdade para manter pessoas marginalizadas, e essa marginalização, ela simplesmente satisfaz um sistema da desigualdade. Então, enquanto nós não criarmos, né, uma sociedade onde as pessoas articulem suas falas, articulem seus pensamentos, numa bandeira de luta, olha, nós estamos lutando por uma sociedade justa, onde brancos, negros, indígenas, homens, mulheres e homossexuais desfrutem de direitos igualitários, desfrutem de direitos políticos, econômicos e sociais.
Então parece uma utopia, um desejo de utopia, de paraíso na Terra. Mas é por isso que nós lutamos enquanto educadores, enquanto pessoas, sejamos nós de qualquer denominação religiosa. É para isso que nós lutamos. Para que esse passado brasileiro, ou esse passado africano, esse passado europeu, ele sirva apenas como mostrar a nós o quanto nós já fomos pior, e nós podemos negar esse passado, buscando tornar-nos o oposto dele. Então, a história, e como historiador, eu sempre costumo dizer isso, ela não é uma mestra do presente. Mas nós, olhando, né, para o que nós fizemos enquanto brasileiros, enquanto seres humanos, né, no decorrer da história, nós podemos aprender com a experiência histórica. Porque se o Brasil foi um país, o último país, aliás, da América, a acabar com a escravidão, nós podemos aprender uma lição com isso. Ou seja, nós precisamos pensar o pós-abolição. Essa população negra, que após o 13 de maio de 1888, ela continuou excluída, né? Continuou sem direito à cidadania. Então a gente só lembra do índio no dia 19 de abril. Nas nossas escolas, né, realmente é assim, ainda, né? Da mulher no dia 8 de maio e do negro no dia 20 de dezembro. Quando nós deveríamos trabalhar o problema da violência contra a mulher o ano todo, o problema da violência contra o indígena o ano todo, o problema da violência contra o negro o ano todo. Então, é isso que a gente precisa amadurecer enquanto sociedade, porque ocupar os espaços e os ambientes, na verdade, é criar uma sociedade igualitária em que todos tenham a condição de viver, né, de forma adequada naquele espaço. Né? Se não uma felicidade completa, pelo menos sentir-se feliz, né, naquele lugar que ela habita. Então, me alongando aqui, mas vamos trazer aqui o caso da nossa cidade de Milagres, né, aqui. E de outras cidades do Cariri também, como Missão Velha, como Barbalha, como Juazeiro, Brejo Santo. Por que nós temos que ter o centro habitado por pessoas de melhor condição social e uma periferia onde as pessoas são simplesmente afastadas, né, dos equipamentos culturais, afastadas dos eventos da cidade, afastadas dos núcleos de poder da cidade, né? Ou seja, lembra-se da periferia raramente nessas cidades. E quando os grupos que vivem no centro lembra sempre com aquele olhar de deboche e preconceito. Isso acontece. Toda cidade tem um bairro onde as pessoas temem esse bairro, mas quando a gente vai olhar lá, quem mora lá? Negros, pessoas pobres, que são as pessoas em situação de risco em nosso país. Então, ainda pegando esse gancho de sistemas, qual seria a relação entre o capitalismo e o racismo ambiental? Bom, Erickson, o capitalismo ele criou o seguinte, né? Nós tínhamos ali, antes do capitalismo, a convivência do ser humano com o espaço, com o ambiente. Essa convivência, ela não era uma convivência destrutiva, né? Sem ser ingênuo com relação àquelas falas que o índio não destruía, o índio não desmatava, sem ser ingênuo. O índio, ele precisava da terra, ele praticava e pratica queimadas, isso é fato, o indígena, né? A população, os trabalhadores negros, né, mesmo os escravizados, também praticavam a queimada. Então, isso é fato. Mas todo esse trabalho realizado, tanto por negros, né, nos grupos quilombolas, como das quilombolas, quanto por indígenas, ele não é um trabalho predatório sobre o meio ambiente. Ou seja, a gente né, vivia num momento histórico ali até início do século XX mesmo, né? Onde nós sabíamos conviver adequadamente com a natureza. Então, eu lembro aqui, meu avô, um homem negro, né? Ele sempre trabalhou nos engenhos de rapadura, né? E também na usina. E ele sempre colocava uma roça. E ele sempre praticou a queimada. Mas eu lembro o seguinte, ele nunca mantinha aquela área plantada sempre, ele deixava ela se recuperar, ele fazia o roçado dele, fazia a queimada, fazia o aceiro, eu lembro até hoje, ele fazia o aceiro, ele praticava a queimada de coivara, uma queimada controlada, ele deixava a área para se recuperar, ele tinha um saber
de proteção àquela terra, né? Eles tinham saber de cuidado com aquela terra. E depois ele, lá no sítio dele lá, ele ficava ali em torno de 3 a 4 anos sem voltar a plantar ali. Eu, quando criança, eu não sabia. Por quê? Porque que já estava desmatado, a terra já estava preparada, por que ele tinha que abandonar e limpar outra? Depois eu entendi. Porque a terra se cansa. A terra precisa, né, ser cuidada, ela precisa descansar para colher um novo plantio. Só que o capitalismo faz o contrário. Ele desmata, ele planta, ele preda a terra, e depois, quando ele abandona, a terra já está cansada, assoreada. Então, essa sociedade, né, aqui, do capitalista, é a sociedade do agronegócio. O agronegócio não é de pessoas negras. O agronegócio é de pessoas capitalistas, né, brancas, e geralmente são pessoas de grandes empresas que concentram a renda e empregam trabalhadores negros em condições miseráveis. Quantas vezes nós não vemos nos jornais, na televisão, denúncias de pessoas que foram levadas para essas fazendas do agronegócio, em outros estados aqui do Nordeste também, principalmente do Sudeste e da região Centro-Oeste, e lá eles viviam em condições de semi-escravidão. Então, mostra que esse agronegócio capitalista que devasta o meio ambiente, que está devastando agora, nesse momento, a Amazônia, e também o Cerrado brasileiro, e também a nossa Caatinga, ele se aproveita do trabalho da mão de obra barata dessas populações negras e semi-escraviza elas. Existe a Pastoral da Terra, que é chamada de CPT, certo? Que tem uma linha de trabalho exatamente para receber as denúncias do trabalho escravo do agronegócio. Quer dizer, é existente, né? E a gente vê que o agronegócio é uma das políticas aí do governo atual, certo? Só que empobrece. Se você tiver uma agricultura, um monopólio, certo? Uma cultura única, nós não temos a diversidade, vê a questão da alimentação. Já a questão, como se diz, dos quilombos, favorece exatamente essa produção coletiva, né? Da fruta, junto com o capim para seu gado, juntando a questão das fruteiras. Não sei se vocês viram domingo, aquele quilombo que passou aí em destaque no caldeirão do Huck, né? Mas ele traz umas coisas interessantes, que para eles ficarem isento ou longe dos brancos, eles tiveram que criar um limite do rio. E o rio, a partir dali, ficou sendo o território deles. E a gente vê essa invasão na Amazônia. Quer dizer, eles hoje querem saber se devasta, inclusive muitos crimes, muitos desmatamentos, e muitos, como se diz, incêndios são criminosos, viu? É uma coisa planejada, pensada, para se apossarem da terra, viu? E a gente vê que o negro ele vai sendo expulso. A gente viu a Globo agora divulgando algumas cenas de queimar os equipamentos nas terras indígenas. Ali é porque nós estávamos exatamente num movimento internacional e que o Brasil estava precisando da satisfação de suas ações dentro do território da Amazônia. Mas ali não é uma rotina de defesa de direito do índio, do negro, do pobre, certo? Do agricultor, da agricultura familiar. Não é. Ali são cenas obrigadas a existir na mídia, divulgadas, como se aquilo fosse uma bandeira do nosso governo. E não é. E aí a gente vê que o capitalismo, principalmente agora, ele está em evidência, querendo calar nossa voz. Querendo calar a voz do negro,
e querendo calar a voz do índio. A última coisa que eu escutei nesses dias, nas reportagens, nos jornais, é exatamente medindo quais são as ONGs que estão do lado do governo, as boas ONGs, as que calam, certo? E as ONGs que têm que ser eliminadas, que são aquelas de defesa mesmo de direito. E isso é ridículo. A gente admitir que... E eles legitimam nas entrevistas, nas reportagens, né, César? Dizendo que realmente essas ONGs são do mal. Gente, nós estamos num nível de consciência adormecida que a gente precisa acordar e dizer que nós precisamos dessas OSCs, né, dessas organizações da sociedade civil, que levanta bandeira, certo? Então, eis aí a nossa luta tem que continuar contra o capitalismo. Só existe pobreza porque existe rico. E quem faz o pobre é o rico, né? E nós temos que entender na nossa sociedade que a pobreza não deve ser acomodada de forma nenhuma. Gente, você lembrou muito bem, porque o agronegócio recebe incentivos fiscais do governo. A agricultura familiar não recebe, paga imposto. Um grande empresário do agronegócio faz empréstimos de milhões de reais nos bancos do governo. Um agricultor familiar não consegue um empréstimo de 5 mil reais para comprar sementes e plantar ali no seu sítiozinho. Quer dizer, é desigual. A agricultura familiar é aquela que mantém o país vivo, porque o Brasil é o maior produtor de soja do mundo. O brasileiro não pode comprar uma lata de óleo, o brasileiro pobre, porque o óleo é caríssimo no Brasil. Chegou já esse ano a R$10 um litro de óleo. O Brasil é o maior produtor de gado do mundo. Uma família pobre não pode comer carne. Quer dizer, nós produzimos, o trabalhador brasileiro produz a riqueza do Brasil, mas não desfruta dessa riqueza. Porque vender em dólar é melhor do que vender em real. O brasileiro compra em real. A União Europeia, os norte-americanos, os chineses compram em dólar. Então, o lucro que o capitalismo gera para esse agronegócio é melhor para eles do que alimentar a população brasileira. E é o desastre que você citou, é o desastre do Brasil nesse momento. Famílias inteiras passando fome e o país é o maior produtor de alimento do mundo. Então, se investíssemos na agricultura familiar, resolveríamos 90% do problema. Porque evitaríamos as migrações para o campo, evitaríamos o racismo, né, a ser explorado pelo agronegócio e os trabalhadores escravizados. Que toda semana a gente vê a Polícia Federal estourando cativeiros nessas fazendas do agronegócio. Agora visando mais o sistema educacional, como as escolas podem fazer esse fortalecimento político e cultural de uma juventude negra cidadã? Erickson, eu lembro aqui de um projeto que você participou dele quando era aluno da escola, que era o projeto lá na escola, nossa escola, Lindalva de Moraes, que é o projeto Juventude Negra Movendo Estrutura, um projeto que nós fundamos lá, um coletivo, na verdade, que fundamos lá em 2017, né? E nós começamos um trabalho, né, você lembra, você foi um dos que participou, né, do projeto, de que os meninos e as meninas assumissem a sua negritude. Porque no Brasil nós temos, né, o que Horaci Nogueira, né, para não ser muito que é acadêmico, é um antropólogo brasileiro, um dos mais importantes antropólogos sociais brasileiros da década de 50, né? E aí ele escreveu um livro que foi a base da discussão do racismo no Brasil, que nós temos o Gilberto Freire, lá na década de 30, né, outro sociólogo brasileiro pernambucano, que dizia que o Brasil é uma democracia racial, que aqui o racismo não existiu, que negros, brancos e índios sempre conviveram de forma pacífica, nunca houve segregação como na África do Sul e nos Estados Unidos. Essa é a visão de Gilberto Freire, né?
Horaci Nogueira, lá na década de 50, contestou Gilberto Freire dizendo o seguinte, olha, de fato, o Brasil não tem o preconceito, o racismo de sangue, porque quanto mais, você pode até ser filho de um negro, mas se você tiver a pele branca, ninguém vai lembrar que você é negro. Mas o Brasil tem o preconceito de marca. O preconceito de marca é o seguinte, se você nasce com a pele negra, né, e o seu cabelo é crespo, você vai sofrer a vida inteira, né, de discriminação e racismo. Vai ser injuriado racialmente. Então, o Horaci Nogueira, ele distinguiu, porque todo mundo sempre prevê o seguinte, o racismo ele tem que se manifestar igual é nos Estados Unidos. Se você tem sangue negro, pronto, já tem que ser discriminado. O Brasil é uma outra sociedade. No Brasil, discrimina-se pela cor da pele. Aí criou-se a ideia seguinte, o negro brasileiro, para não sofrer com esse racismo, né, ele vai buscar defesas, táticas de defesa, né, que inclusive a Djamila Ribeiro trata nesse livrinho aqui, ó, o Pequeno Manual Antirracista. Né? Então esse livrinho é espetacular, né, é indicadíssimo para jovens, né, para todos os jovens, inclusive tem toda a biblioteca escolar. A Djamila Ribeiro escreve maravilhosamente, né, a historiadora e socióloga Djamila Ribeiro. E ela coloca o seguinte, olha só, moreno claro, você já escutou muito, eu não sou negro, eu sou moreno claro, moreno escuro, moreno chocolate, mulato, Pardo. Né? Pardo, isso. O Horaci Nogueira faz esse levantamento todinho. Depois, um outro historiador, colega dele, o Clóvis Moura, também faz a mesma coisa. No censo de 1980, Clóvis Moura consegue identificar, Geisa, cerca de 500 autodeclarações raciais para negro. Porque os negros temem ser chamado de negro no Brasil, ser chamado de preto no Brasil. Por causa da cor da pele, ele vai sofrer racismo. Se for mulher, vai ser violentada, porque no Brasil, a mulher negra, ou ela tem que ser sambista, ou ela tem que ser o teu corpo sexualizado. E o homem negro, ou ele tem que ser o operário. No Brasil, um médico negro, a pessoa fica logo abismada. Né? Então, a população negra vai tentar se defender dessas formas. Aí vão ser acusados, o negro racista com ele mesmo, vai ser acusado disso. Quando, volta a Djamila Ribeiro aqui, não existe negro racista. O racismo foi criado pelos brancos europeus para justificar a escravidão. O que os negros no Brasil, quando eles negam a sua cor, eles estão tentando defender-se da sociedade racista. Eles estão tentando enfrentar a sociedade racista. Quando um estudante meu, aconteceu inclusive hoje na sala de aula, disse, eu não sou negro, eu sou moreno, e eu olho para ele é negro, a primeira coisa que eu vou fazer como educador é isto. Olha, vamos ver aqui. Existe o branco chocolate ao leite? Você já ouviu alguém exigir que um branco se autodeclare, eu sou claro chocolate ao leite, mas existe o preto chocolate, ou moreno jambo, né? Você já viu um branco necessitar justificar por que ele tem a cor dele mais clara ou menos clara? Nunca. E por que tem que ser o negro? Por que o negro tem que dizer, não, eu não sou negro, eu sou mulato? Por que o negro tem que dizer, eu sou pardo? Por que o negro tem que dizer, eu sou moreno? Né? Então, eu fui explicar a ele que só existem duas tonalidades de pele, a branca e a negra. E que as diferenças, as gradações foram criadas no Brasil, né, para justificar esse racismo que atinge a população negra, e eles vão tentar se defender. Porque assim, quanto menos preto você for no Brasil, mais aceito você será. Então, uma criança que cresce numa sociedade que nega a sua cor, que nega o seu cabelo, a primeira coisa que ela vai fazer, se ela vê na televisão somente atores brancos fazendo os personagens que ela gosta, se ela cresce assistir desenhos animados onde tem personagens brancos, né, que ela gosta, se ela lê livros que só tem personagens brancos, então ela vai negar o seu cabelo e a sua cor. Se ela vai numa brinquedoteca e só tem bonecos brancos. Olha, César, a gente aqui em Milagres, a gente viveu uma época
que hoje merece uma reflexão daquilo que a gente viveu. A gente estudava no patronato e você sabe que a Chesf traz muitos funcionários de fora, né? E entre um deles veio um grande engenheiro, top, negro. E ele conduziu seus filhos para estudar no patronato. E nós não víamos no patronato pessoas de cor negra, certo? E aí o dilema, é negro, mas é rico. E o negro sempre estava na periferia, sempre era pobre, sempre era empregado, sempre era da roça. E muita gente teve que se curvar, fazendo a leitura hoje, né? Uma leitura que eu estou fazendo de hoje para aquele tempo. Muitos tiveram que se curvar porque ele era negro, competente, superava qualquer branco, riquíssimo, reconhecido demais dentro da Chesf, morava dentro da Chesf, certo? E passava a ser valorizado por uma sociedade nossa, branca, doentio, mas que teve que se curvar diante daquilo que a sociedade nos presenteou. Então, eu lembro do Ronaldo, que era meu colega, foi respeitado, mas eu acredito que muita gente engoliu inteiro, certo? Porque ele era um rico negro. E eu acho que foi um dos primeiros ricos negros que nós tivemos aqui na sociedade na época. É um choque, né, Jesus? Para uma sociedade racista, encontrar um negro rico, um negro engenheiro, né, um negro que pode colocar seus filhos numa escola particular, escola privada, no Brasil é um choque, porque automaticamente espera que o negro, né, o escritor Érico Veríssimo dizia que o seguinte: no Brasil, automaticamente, quando você olha um negro, espera que ele seja o operário, que ela seja a empregada doméstica, que ele seja o jardineiro. Nunca espera que ele seja o médico, que ele seja o advogado, que ele seja o engenheiro, que ele seja o arquiteto. Uma delegada. Uma delegada. Então, por quê? Criou-se no Brasil a visão de que negro não é para exercer cargos, né, de destaque na sociedade. E aí, Erickson, a criança cresce nessa sociedade. Ela vira um adolescente e vai negar o quê? A sua cor. Porque ela vê, olha, se não tem negros deputados, se não tem negro presidente, se não tem negro advogado, se não tem negro arquiteto, se não tem negro médico, só tem branco, então eu tenho que negar a minha cor para chegar a uma posição dessa também. Aí nós temos, então, o papel da escola, que é fazer com que essas crianças e esses adolescentes, e também da universidade, né? A universidade pública, ela já tem programas sobre isso, mas as universidades particulares, nenhuma tem. Né? Jovens negros na universidade particular, eles sofrem permanentemente do racismo, porque eles não são aceitos lá dentro. Geralmente, ele está lá dentro, mas ele é o bolsista, mas ele é do FIES, mas ele é do ProUni, porque ele recebeu bolsa de alguém. Ele não teria condições de estar aqui. Esse é o pensamento. Então, e aí o negro vai ser acusado, ele é racista com ele mesmo. Repito, como diz a Djamila, não existe negro racista. Existem brancos racistas que afastam o negro dos lugares sociais que ele deve ocupar numa sociedade. Porque num país com 112 milhões de negros e negras, num país que tem só 210 milhões de habitantes, a maioria é negra, e nós não termos, entre aqueles 513 deputados da Câmara Federal, nós não termos nem 100 deputados negros, é bem constrangedor, para não dizer o mais, né? Porque nós devíamos ter ali pelo menos metade daquela a Câmara negra. O Senado com 81 senadores, nós não temos. Então nós temos homens e mulheres negros, mulheres também, que não acessam os campos de poder. Então,
o papel da escola é começar o trabalho desde cedo, né? Desde cedo, de inclusão desses jovens, dessas crianças negras. E essa inclusão vai acontecer quando eles reconhecerem a sua pele negra como marca de luta, né, nessa sociedade. O seu cabelo negro, né, o seu cabelo crespo, como marca de luta. E aí, as meninas que são obrigadas, né, hoje menos, mas já teve bastante. Geisa lembra, né, que as meninas eram obrigadas a esticar o cabelo, né? Lá no nosso tempo, Geisa, década de 80, né, os homens negros eram obrigados a usar a brilhantina para o cabelo ficar bem, né, esticado. Não podia ter o cabelo encaracolado, né? Ou na década de 90 que tinha que raspar. E as meninas na década passada, até atualmente, que elas são esticar o cabelo. Elas não podem assumir, porque o padrão de beleza é o cabelo liso. Então não se reconhece um negro nem pelo seu cabelo, nem pela sua cor no Brasil. É o chamado preconceito de marca. Se você não tiver a marca do branco, você então não é aceito nessa sociedade. É excluído. É excluído. E aí, para concluir, aqui Geisa citou a questão da riqueza. E ela está certa, porque quando se é negro e se é rico, a cor passa despercebida no Brasil. Não é, Geisa? Então nós podemos citar vários aqui. Várias pessoas que são negras, mas são famosas, são ricas, e eu olho e eu não vejo a cor. Não, ele é negro, mas é rico. É o que se pensa no Brasil. Então, e falta também o papel dessas pessoas que são negras e já ocupam uma posição de destaque na sociedade, vir lá e dizer, olha, eu sou negro, e assumir também a luta. Porque isso vai servir bastante, né, de incentivo para essa juventude negra. E aí eu que citar aqui um casal negro, rico e famoso, que está na luta, que é o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo, né? O Lázaro Ramos, inclusive, tem um livro incrível, que é Na Minha Pele, um livro que ele descreve como os passos dele, né? Ele tem 40 e poucos anos, até ele chegar onde ele está hoje, né? Uma posição de destaque na sociedade brasileira e como artista. O quanto ele enfrentou, por ter enfrentado tudo isso, eu preciso, né, assumir um compromisso político. A gente precisa ver isso também do jogador Neymar, né? A gente precisa ver isso do jogador Neymar, que os meninos gostam tanto, as meninas gostam tanto, esse compromisso político, e de tantos outros. O racismo é constantemente denunciado por pessoas negras no Brasil. Durante muito tempo, se procurou impor a ideia de que não existia racismo no país. Como esse racismo atinge a população negra e principalmente os jovens, limitando o seu acesso à cidadania? Erickson, a principal forma que esse racismo atinge os jovens é o que aconteceu há 2 semanas atrás e o que aconteceu essa semana no Rio de Janeiro. Vamos relembrar aqui, todo mundo, veja só. Todos nós ficamos acompanhando ansiosamente despeito daquele caso de Minas Gerais lá. A imprensa noticiou da seguinte forma: 26 pessoas foram assassinadas, né, pela polícia em Minas Gerais. Foi assim que a imprensa noticiou. Bom, quando a gente começou a contar os mortos, né, viu que eram negros. Um outro grupo da imprensa, a imprensa mais conservadora, começou a colocar eram todos bandidos. Bom, crimes, certamente, vários cometeram. Só que a gente classifica o bandido como sendo uma categoria tão geral que esquece a humanidade das pessoas. A polícia tem a obrigação de cumprir a lei e evitar que a criminalidade se prolifere. Essa é por isso que ela foi colocada constantemente lá. Mas a polícia não tem o direito de executar pessoas. Porque o que aconteceu em Minas Gerais foi execução de pessoas, né, que não está sendo investigado, porque o governo de Minas Gerais e o governo federal e da Justiça convencionou-se que eram bandidos. E aí a gente pensa, mas e o ser humano, que tem o direito constitucional a ser julgado, né? De ser investigado, julgado, né? E se caso tenha o crime, ser criminalizado, né, ou incriminado. Aconteceu novamente no Rio de Janeiro essa semana.
né, que está na mídia. E lá os familiares já começaram a denunciar que houve tortura. Que houve tortura, né, que eles perceberam tortura sobre aquelas pessoas que foram mortas. Divulga-se, foram bandidos que foram mortos. E aí a gente começa a pensar, são seres humanos. Quando a gente vai ver, são negros. A imprensa diz, foram bandidos. Aí um jovem negro assiste a reportagem, vê no YouTube, né, ali, que essas coisas são divulgadas. E a única etiqueta que está lá na imprensa é que eram bandidos. Mas eram pessoas negras. Automaticamente se associa. Então todo negro é bandido. Então que jovem negro fica tranquilo nessa sociedade? Que jovem negro não vai desenvolver, por exemplo, um transtorno de ansiedade nessa sociedade? Que maltrata os jovens negros, que maltrata crianças negras, que maltrata mulheres negras, que violenta corpos. A estatística, César e Erickson, os jovens que mais morrem de 18 a 24 anos são jovens de periferias de cor negra, né? Então, as estatísticas estão aí, certo? Então, quando ele fala, né, desse carimbo que tem para com os negros, e a gente ouve sempre falar entre um branco e um negro, o negro é inocente. Quantos inocentes nós temos presos? Todo dia o Estado deveria estar pagando um absurdo por homens de bens que estão presos porque foram escolhidos entre os demais, dizendo que eles eram criminosos por ser negro. Todos os dias a gente vê casos de racismo, né? Com relação a jovens. Esses casos que eu citei aqui são casos extremos. Mas eu cito aqui o caso que aconteceu comigo mesmo, né? Há 15 anos atrás, né? Eu ia voltando da faculdade, né, lá no Crato, né, às 10 da noite, e a polícia parou. Eu estava com o material da faculdade e tudo. Fez-me deitar no asfalto, né, lá, já próximo lá de casa. Né? E aí, não é a abordagem tranquilo, é a forma como aborda a pessoa. Então, deita aí, vagabundo. Então, quer dizer, a forma de tratamento dada a uma população, né, a negra no Brasil faz com que o jovem sinta-se que não é parte desse país, que não é parte dessa sociedade. Então ele vai desenvolver sérios bloqueios de acesso, né, aos bens dessa sociedade. Porque, como Geisa coloca aí, a violência atinge principalmente essa população negra. A evasão escolar atinge a população negra. Não existe um programa de saúde voltado para o homem negro e a mulher negra, porque pessoas negras e pessoas brancas têm questões específicas, né, de saúde. Não tem um programa de saúde voltado para eles. Não tem um programa voltado especificamente para combate à violência contra a mulher negra, contra o jovem negro. Nós sabemos, Geisa colocou muito bem, que a população negra no Brasil está sendo exterminada. É uma política capitalista de exterminar a população negra, porque o Brasil, historicamente, e é engraçado, o Brasil passou 350 anos explorando o trabalhador negro. Quando ele conquistou a sua liberdade com a sua luta, começou no Brasil uma campanha de embranquecimento da população. Até a década de 30, no Brasil, existia uma campanha de embranquecimento da população. Há 100 anos atrás, no ano de 1921, um deputado brasileiro, Erickson, criou a ideia de incentivar a imigração. Vamos trazer imigrantes para o Brasil para embranquecer o Brasil. Só que é o seguinte, ele queria incentivar a imigração, mas lá dentro da lei dele, tinha o dispositivo de que não permitir que negro viesse da África para o Brasil. Porque havia um antropólogo brasileiro, né, chamado Viana Mogg, né, que ele dizia o seguinte, em cerca de 100 anos, no Brasil não terá mais negro. Então, esses caras foram para uma conferência lá na Bélgica, né, da década de 10, né, 1911 especificamente,
E eles fizeram uma previsão, Geis, eles fizeram uma previsão, tem um gráfico, eles publicaram um livro prevendo que em 100 anos o Brasil seria um país completamente branco. E assim o Brasil seria um país desenvolvido, só seria uma civilização quando fosse um país completamente branco, que não teria mais negro. Né? Eles fizeram um trabalho de biologia, assim, eles provavam que a mistura no Brasil iria embranquecer a população, isso que os negros iriam morrendo. Você imagina em que ponto chegou? Isso aí é ridículo. Exatamente. Então, um jovem vive nessa sociedade. Então, como é que ele vai conseguir protagonizar a busca por seus direitos econômicos, sociais e políticos? Então, aqui em Milagres, né, para direcionar mais a resposta à sua pergunta, aqui em Milagres, né, simplesmente o nome das pessoas negras foram apagados da história do município. Né? Escrevendo o livro, né, Milagres, Nossa Terra Cariri, fui percebendo o quanto essa população negra ela foi marginalizada e discriminada. Então, há um certo orgulho de um grupinho pequeno, mas é um grupo que tem a voz forte aqui em Milagres, e também no Cariri em geral, mas eu vou me direcionar aqui a Milagres, que várias vezes eu já entrei em discussão, porque há um grupinho aqui que se orgulha, que enche a boca para dizer, Milagres foi a última cidade a acabar com a escravidão. E eu digo, não, em hipótese alguma. Milagres acabou com a escravidão de 18 de dezembro de 1886. A Lei Áurea é de 13 de maio de 1888, 2 anos antes. Milagres emancipou seus escravizados. Mas mesmo que a escravidão tenha permanecido após 1884 em Milagres, não quer dizer que a população negra se calou, não. A população negra continuou lutando contra a escravidão. E aqui eu cito alguns nomes de homens negros e mulheres negras de Milagres que combateram a escravidão, como a Teresa Rufina, o negro Agapito, o negro Mingu, né? Que inclusive tem uma vila aqui em Milagres, chamada Vila Mingu, que as pessoas insistem em dizer que é Vila Mingu por causa do coronel Domingos, que tinha terra ali. Mas é tão óbvio que é por causa do negro Mingu, que se fixou com a sua mãe, Dona Joana Ireneu, naquela região. É tão óbvio. E o nome que utilizado popularmente é Vilinha Negra. É tão óbvio. E a gente andando naquelas regiões ali do Nazaré, Vila Mingu, a gente vê que existe os Irineus, né? Sim. É um sobrenome muito conhecido daquele povo que está ali naquela séculos, área, né? viu? E Vila Mingu, você traz elementos bem interessantes que eu acho que dá realmente origem àquele povo. Sim. Ficará muito longa a resposta, né, se eu falar do Mingu, mas é uma história incrível. Eu descobri o Mingu por acaso, né? Um homem que foi lutar. Vou abreviar aqui rapidinho essa história, né? Ele foi o único voluntário da pátria que o delegado Jesus da Conceição Cunha conseguiu mandar para o Crato para combater na Guerra do Paraguai. Porque ele era escravo do alfaiate aqui de Milagres, né? E ele fugia, 7 vezes ele fugiu, o delegado Jesus da Conceição Cunha o capturava e deu lá a seguinte ideia, se você não quiser mais voltar para ser escravo, você vai para a guerra. Aí se você conseguir voltar livre, você está ali, vivo, aliás, você será livre. O Mingu vai lá para o sul do país, aqueles que ele morreu, né? Ele retorna em 1873. A primeira coisa que o Mingu faz, eu acho incrível, né? Ele vai lá na fazenda, né, da Serra de São Pedro, onde hoje é a Baiara, e compra a liberdade da sua mãe, Dona Joana Ireneu, né? Joana Ireneu, né? Eu estou chamando de dona por questão de respeito por essa mulher negra, né? E aí ele vem e se fixa na Vila de Nossa Senhora dos Remédios, que hoje é o Nazaré, aqui pertinho, né? E lá ele consegue trabalhar alugado, e compra a sua esposa, né? Que vai ser a sua esposa. E depois ele não se contenta e vai continuar trabalhando alugado para comprar os seus irmãos. Né? E, como você bem lembrou, Geisa, a família Ireneu, descendente da Joana Ireneu, descendente do Mingu, ainda vive na Vila Mingu. Né? Então, mas o racismo é tão intenso, Erickson, aqui,
que tentaram embranquecer a origem do nome Vila Mingu. Há uma versão aqui em Milagres que diz que é Vila Mingu porque o povo não sabia dizer Coronel Domingos, aí dizia Coronel Domingo, forçado, a gente claramente, porque o nome do homem era Mingu, né, lá no século XIX. Os descendentes dele vivem lá. Por que temos que forçar a barra e inventar que é porque o povo não chamava coronel, não conseguia chamar Coronel Domingos? Então, veja o quanto o racismo ele procura, e aí embranquecer até o ambiente, até o espaço. Porque o Coronel Domingos era um coronel importante, branco, da cidade. Então, veja aonde o racismo chega, Erickson e Geisa. Então, estamos chegando aqui à nossa última pergunta, que é falar sobre o protagonismo negro em Milagres. Onde podemos visualizar de forma clara a presença da atuação negra na cultura e na história de Milagres? Erickson, na resposta anterior, eu já citei alguns nomes, né, da Teresa Rufina, do Agapito, do Mingu, são figuras históricas do século XIX na luta contra a escravidão. Outra figura histórica importante, aqui, ainda do século XIX, é Isael Rezador. Né? Isael Rezador é uma figura incrível, Geisa e Erickson. Né? Ele teve a liberdade dele, foi comprada, né? Ele conseguiu a liberdade dele, a Sociedade Abolicionista, protetora da liberdade. Em Milagres existia uma sociedade abolicionista, fundada por um professor mulato, né? Aqui de Milagres, o João Clímaco, e comprar a liberdade do Isael Rezador. Isael Rezador não se contentou em só ele ser livre. Ele pegou um São Pedro de barro, né? A notícia conta isso, e ele saía pelas redondezas arrecadando dinheiro para comprar a liberdade das outras pessoas que viviam escravizadas aqui no município. Então, o Isael Rezador é uma figura incrível. Descobri ele, né, nas documentações da Câmara de Vereadores de Milagres, está lá em Fortaleza, no arquivo público do Estado. Né? Avançando aí lá para o século XX, tem figuras históricas negras importantíssimas em Milagres. E aí eu quero citar um exemplo lá do iniciozinho, a professora Rita Marcionília. Né? A professora Rita Marcionília era uma mulher negra, ela viveu ali até a década de 20, ela faleceu em 1927, e era uma mulher incrível. Né? Ela ganhou 2 prêmios de melhor professora do Ceará, porque ela fazia o seguinte: ela trabalhava numa escola particular, né? Dava aula em escola particular para crianças que podiam pagar, e ela fazia o seguinte: aquelas crianças que não podiam pagar, ela trazia para a sua aula no finalzinho da tarde, início da noite, para dar aula a elas. E ela ia nos sítios pedindo aos pais que mandassem os seus filhos para estudar com ela. Ela alfabetizava essas crianças. Então, eu fiz questão de escrever uma sessão inteira sobre essa mulher, essa mulher negra de Milagres, no livro Milagres Nossa Terra Querida, porque eu achei o trabalho dela tão importante e um trabalho que foi escondido. A professora Rita Marcionília. Eu não vi nenhum logradouro aqui em Milagres homenageando essa mulher. E aí, eu lembro aqui também do mestre griot João Laurindo, né, já falecido, né, não faz tanto tempo que ele faleceu. João Laurindo é a oralidade do município, ou seja, a pessoa que guardava a memória oral, não só das comunidades negras do município, mas do município em geral. As histórias de João Laurindo, que ainda hoje são contadas pelas pessoas que o conheceram, infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas já convivo com os milagrenses há 10 anos e conheço histórias de João Laurindo. As primeiras vezes que eu escutei isso, é um mestre griot. O griot, nas comunidades africanas, né, era a pessoa que guardava a memória do povo, que guardava a oralidade do povo. E mestre João Laurindo, o griot, mestre João Laurindo, né, ele era sapateiro, ele trazia todas essas histórias para o cotidiano. Né? As pessoas diziam, é mentira, mas não é mentira, é a oralidade, é a memória dele. O seu João Laurindo já está bem mais próximo da gente, né? Inclusive a gente continua tendo uma relação com sua família negra, né? Griot. E aí a gente vê que, para quem não conhece, para quem não é daqui de Milagres, ele era um sapateiro. Então, ir ajeitar um sapato
lá em Seu Laurindo, era garantir escutar uma história, e você imagina o tamanho do peixe, ele como pescador que ia no açude, né, daí do Riacho dos Porcos, e pescava e trazia para a sua família. Mas era fantástico, eu acho que toda geração do meu tempo levou o seu sapato para restaurar a sua base do sapato, ou o seu tamanco, né? Mas a história de Seu Laurindo, ela foi sempre contada e as pessoas davam ouvido, porque ele tinha um saber fora do comum. Assim, o mestre João Laurindo, né, as pessoas sempre colocaram, né, o fabulário dele. Infelizmente, nós não tivemos a oportunidade de ter esse fabulário gravado, né, Geisa? Mas nós temos a memória desse mestre griot. E também é como ocorre na África. O mestre griot morre, mas a memória, a oralidade dele permanece. E aí falta em Milagres uma mobilização para reconhecimento desse mestre João Laurindo. Ele morava onde hoje é aqui a Praça Castelo Branco. Mas olha só, Erickson e Geisa. Praça Castelo Branco. Quem foi Castelo Branco? O ditador que instaurou uma ditadura cruel no Brasil. Por que não mudaríamos o nome dessa praça para Praça Mestre João Laurindo, o griot? Porque ele morou ali. Seria uma homenagem incrível à família. Podemos provocar, né, César? Podemos provocar. Outra pessoa, né, incrível, eu também conheço só por causa da família, não conheci ela pessoalmente, Geisa provavelmente a conheceu, Dona Maria Ribeiro, conhecida aqui entre nós como Maria Rainha, a rainha de Congo, Erickson, aqui de Milagres, uma mulher negra. Respeitada. Né? Isso. Né? Uma liderança negra incrível. Né? Ela, além de ser a rainha de Congo por mais de 50 anos, segundo o mestre Doca, ela foi a rainha de Congo absoluta por mais de 50 anos, ela dizia que eu sou a rainha de Congo e acabou. Né? Ela promovia uma festa em homenagem a São Lázaro, né? Tradicionalíssimo, depois eu conheci, que era das mais tradicionais. Para os cachorros, né? Isso. Dar comida aos cachorros naquele dia daquela festa. Para quem não conhece, eu tive a oportunidade da minha infância de assistir uma festa. Era uma festa incrível, né, Geisa? Nós íamos com os cães, mas nós não comíamos primeiro. Servia-se o melhor para os cães, para os cachorros. É uma festa incrível, né? E Dona Maria Ribeiro, essa liderança negra, né, em Milagres, que também, né, está desconhecida hoje. Nós conseguimos resgatar muitas imagens dela e as memórias dela através da família. E para concluir, uma personalidade negra que foi uma das mais marginalizadas em Milagres, que foi José César da Silva, conhecido como Poncho. O umbandista, né, um dos primeiros umbandistas a assumir corajosamente a liderança de um terreiro em Milagres, ali na década de 70, 80 e 90. E que foi extremamente discriminado, né, e sofreu perseguições raciais aqui em Milagres. E cuja memória está apagada. Né? A memória está apagada. Né? Há um episódio assim, bem cruel, né, da década de 80, que a esposa dele descreveu, nós fizemos uma entrevista com ela, escreveu que ele foi proibido de realizar uma procissão que ele fazia, já lembrar, ele fazia sempre dia 20 de janeiro a procissão com São Sebastião. E uma vez fizeram um pedido ao pároco da época, né, que proibisse ele fazer, porque não era São Sebastião que estava sendo transportado, mas sim o Molu, que é um santo africano. E ele não pôde fazer essa procissão. Quer dizer, ele foi perseguido. E quando ele morreu, a família não conseguiu fazer o velório como ele pediu, o ritual da Umbanda, porque ele não conseguiu, com medo de ser perseguido, com medo de sofrer, né, o racismo, e não comparecer ninguém ao seu velório. Quer dizer, 3 pessoas negras importantes, porque Poncho foi uma liderança negra importante aqui no município, né? César, eu até acrescento, a partir do livro de Lucélia, né? Chica de Licínio, Sim. Mulher Negra. Sim. E vai passando na história, ainda habita entre nós, né, aqui na periferia, na João Fechini, e é uma outra mulher que tem uma história assim de muito pulso e que ela nunca se curvou para homem nenhum, e ela tem ainda hoje o respeito de muitas pessoas da cidade. Então,
ela passa na história, ela está na nossa história. Agradeço à escritora Lucélia por me fazer Chica conhecida, né? Porque é interessante como Lucélia descreve, na sua simplicidade, aquela personagem que viveu, como se diz, uma vida para o momento, né? Uma vida irregular, mas altamente respeitada, mulher e negra. Isso. Lapso imperdoável, Geisa, que eu cometendo aqui. Dona Chica de Licim. Inclusive, eu escrevi hoje, né, no Alcariri, no site do Alcariri, um artigo sobre ela, que eu coloquei exatamente isso. Mulher negra que foi estuprada aos 13 anos de idade. Eu acompanhei isso. Pois é. Foi expulsa de casa, né, foi acolhida em Milagres, e ela impôs o seu nome à branquitude milagrense. O nome dela, né, ela impôs, eu sou negra, fui prostituída, fui violentada, mas o meu nome é respeitado aqui, como mulher. Ela impôs o nome dela. A expressão do cabaré de Chica, que está na boca de todo mundo. Não é uma expressão que mostra que ela faz parte do cotidiano dessa cidade. Essa mulher negra, incrível, né? Ela tem 70 anos de idade, né? E é uma liderança aqui. Ninguém faz política em Milagres sem visitar a casa de Chica e pedir que a liderança de Chica traga votos para aqueles candidatos. Ela já se tornou um marco no feminismo negro. Sim. Em Milagres, né? Sim. E claro, a gente não pode esquecer de mestre Doca Zacarias, né? O nosso rei de Congo de Milagres, a grande liderança negra nesse momento vivo no município, né? Então a gente já finaliza aqui o nosso encontro. Quero agradecer a César por ter aceitado participar desse momento com a gente, de repassar conhecimento e repassar também fontes e fases da nossa cultura em Milagres. Agradecer a Geisa também por ter mediado esse momento de bastante conhecimento. E a gente encerra vendo um vídeo do grande Doca Zacarias, que é um marco na nossa cultura, que vive e viverá muito tempo ainda. A gente tem a dizer a todos os jovens rejudianos, né, que a gente tem que levantar essa bandeira, assumir a negritude e se assumir como jovem e apoiar todos. Então, eu agradeço a sua representação e foi de grande valia a temática para que a gente possa, como se diz, vencer o preconceito e levantar a bandeira da negritude. Eu agradeço ao convite da SOAF, agradeço a Erickson, né? Agradeço aqui Geisa, né? É assim, uma felicidade, mais uma vez, uma grande felicidade nós estarmos aqui, ter esse espaço aberto para levantar, como Jesus colocou, a bandeira de luta, né, contra o racismo no Brasil. Contra o racismo ambiental, contra o racismo de gênero, contra o racismo homofóbico, né, contra o racismo que massacra e violenta corpos, né, no Brasil inteiro. Assim, é uma grande felicidade e vamos nos espelhar nessas pessoas, personalidades negras que estão em luta, como o mestre Doca Zacarias, 92 anos reinando absoluto nesse município, né? Obrigado a todos. Adeus, povo do Rosário, adeus, povo do Rosário, lá vai nossos combos embora, lá vai nossos combos embora. Nossa chegada é bonita, nossa chegada é bonita, e a retirada é penosa, a retirada é penosa. Só peço que me comende, só peço que me comende, a Deus e a Nossa Senhora, a Deus e a Nossa Senhora. Nossa chegada é bonita, nossa chegada é bonita, e a retirada é penosa.
estrada penosa. Eu peço a São José, eu peço a São José, esposo de Nossa Senhora, esposo de Nossa Senhora. Meu Senhor, está pro ano que vem. Se nós for vivo e tiver no lugar, acha lá no detalhe, sossego no lugar. Ah, meu Senhor, está pro ano que vem.